Você sabia que lá no tempo de Allan Kardec, ele também viveu uma epidemia, só que de cólera, e teve que enfrentar diversas fake news. O que tem a ver então, será, todo esse período? Fake news, Covid-19, espiritismo? Vamos trocar uma ideia sobre isso? Oi, oi, boys and girls, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carol Oliveira. Este é o canal Meninas Espíritas. Está começando mais um vídeo polêmico neste canal. Importante a gente citar que estamos vivendo num momento muito delicado da nossa história. Há um ano atrás, no dia 18 de março, eu lancei o primeiro vídeo aqui neste canal a respeito do coronavírus, falando um pouquinho dos nossos posicionamentos quanto espíritas dentro da pandemia. Se você quiser ver, ó, depois tá aqui. Mais de um ano depois, estamos aqui vivendo o ano mais delicado dessa pandemia. O Brasil já soma mais de 365 mil mortes por Covid-19. E em meio a esse cenário triste, esse cenário de perda preocupante, a gente vê brotar diversas fake news aí, principalmente ligadas à espiritualidade, como aquela que rolou no carnaval, como se Deus fosse um Deus vingativo que teria enviado aí o coronavírus como uma forma de nos punir, nos castigar. E aí fica a dúvida, né? A galera lá de outros países, da China, Estados Unidos, Itália, o que eles têm a ver com carnaval, não é mesmo? E estão passando pelas mesmas situações que a gente está passando aqui no Brasil. Ou então, quem não recebeu aquela corrente no WhatsApp para receber aquela vacina milagrosa do Dr. Bezerra de Menezes e que tinha data, horário e uma posição certa para você deixar o seu braço descoberto, porque a espiritualidade ia passar vacinando todos aqueles que estivessem seguindo todas as instruções. Quem perdeu esse dia e horário de vacinação, e agora? O que acontece, né? E quem não é espírita também não merece ser vacinado espiritualmente? Ou seja, há uma grande responsabilidade em repassar esses tipos de mensagem, não é mesmo? Além de outros pontos aí, de outras mensagens que têm surgido por aí na internet, de supostos médiums que recebem aí mensagens dos espíritos dizendo aí o que vai acontecer, por que está acontecendo a pandemia e tudo mais. Claro, tem mensagens que são consoladoras, mas tem algumas que a gente tem que prestar atenção, né? Tio Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 28, ele vai falar justamente disso, do charlatanismo e embuste de médiuns interesseiros e fraudes espíritas. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero falar mesmo para vocês aqui nesse vídeo de hoje é que, para quem não sabe, lá na Revista Espírita de 1865, Allan Kardec escreveu um artigo, Espiritismo e a Cólera. Por quê que isso estava acontecendo? Por que Kardec escreveu um artigo desse tipo? Vamos entender lá na época. Lá nesse artigo, o tio Kardec começa falando assim, que relembrando, né, as perseguições que os cristãos sofreram. Lembra quando Jesus veio e tal? Rolou uma parada de não poder seguir Jesus. Ou seja, os cristãos, eles eram mortos, eram dados para os leões, para serem comidos vivos, eram crucificados, queimados. E nessa época do tio Kardec ocorreu uma grande epidemia de cólera, basicamente dentro da cidade de Constantinopla. E aí os jornais da época, que eram os grandes meios, os grandes veículos, as mídias de comunicação da época, noticiaram que a cólera, o motivo da cólera, seria basicamente também um castigo pelo advento do espiritismo. Ou seja, estava culpando aí os espíritas, causando aí o alvoroço, a perseguição dos espíritas, como se fossem os culpados pela cólera. E aí, tio Kardec, ele recebeu uma carta de um advogado da cidade lá de Constantinopla. E esse advogado, o Repus Filho, ele coloca o seguinte, ele fala, né, que a cólera tomou conta da cidade. Então ele coloca aqui,
eleva o número de coléricos mortos de 70 mil e outros dizem que foram 100 mil, ou seja, era um número muito grande de pessoas que estavam desencarnando ali em massa. E aí ele coloca, né? Podeis imaginar as dores e o luto geral de nossas populações. Muito parecido com o momento que a gente tá passando hoje, né, galera? Fala sério. E aí, ele acaba colocando aqui nessa carta, esse advogado, o seguinte: que todos nós, espíritas de Constantinopla, que sabeis, somos bastante numerosos, devemos ter sido preservados do flagelo, e se espalhou e ainda se espalha à nossa volta. Ou seja, meio que ele colocou assim, que por serem espíritas, então os espíritas estavam a salvos ali, né? E contradizendo o que a galera tava falando. E aí ele colocou, eu acho que os espíritas, por acreditarem, né, na vida após a morte, por quererem eles se melhorar e tal, estão sendo salvos aqui, né? Estamos aqui ainda vivos, estamos com saúde, então tá tudo bem. E aí, olha o que Kardec responde. Ele fala assim: certamente seria absurdo acreditar que a fé espírita fosse um diploma da garantia contra a cólera. Ou seja, não é porque tu é espírita que tu tá deixando de ter cólera, não. E ele continua: sem dúvida, os espíritas podem morrer de cólera, como todo mundo, porque seu corpo não é mais imortal que o dos outros, e porque, quando chegar a hora, é preciso partir, seja por essa ou por outra coisa. Ou seja, o que Kardec tá falando, espíritas não se diferenciam de ninguém. E Kardec ainda diz aqui um ponto muito importante. Só para lembrar, galera, espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ciência, principalmente neste momento epidêmico de pandemia, a gente precisa começar a voltar muito mais os nossos olhos para ela, né, não? E aí Kardec coloca que, na verdade, o único diferencial ali dos espíritas que a gente poderia colocar é justamente por ter essa base sólida em ciência. Os espíritas, eles tinham uma propensão maior de seguir as precauções que foram dadas pelas autoridades sanitárias da época. E aí ele coloca assim, tomarão todas as cautelas exigidas pela prudência e uma higiene racional, porque não são fatalistas e porque, se temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Ora, não levar em conta as medidas sanitárias que os podem preservar seria verdadeiro suicídio. Ou seja, os espíritas basicamente tinham a consciência de que, se não seguissem as medidas sanitárias que estavam sendo propostas na época pelos estudiosos da época, pelas informações que eles tinham ali, muito provavelmente também estariam entrando nas estatísticas. E aí ele coloca aqui: os espíritas consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária para a realização dos deveres sociais. Ou seja, os espíritas tinham a consciência e têm a consciência de que a gente tem que cuidar deste corpício aqui. E aí, a frase final arrebatadora de Allan Kardec. Ele diz: crê-se que com tais pensamentos não se esteja nas melhores condições de tranquilidade de espíritos recomendada pela ciência? Pegou a visão? Ou seja, galera, desde aquela época, tio Kardec está dizendo: galera, na dúvida, fiquem com a ciência. Nós não somos especiais de maneira alguma. Não devemos acreditar em tudo que a gente sai vendo por aí, não. A gente tem que ver o que é realmente um estudo sólido da ciência. Então, quando a gente fala que a gente tem que manter o distanciamento social, é ciência falando, galera. Quando a gente fala que a gente tem que usar máscara, é ciência falando, galera. Quando a gente fala que é preciso manter a higiene das nossas mãos, né? Usar o álcool em gel, usar ali das medidas de higiene possíveis,
né? Pra adentrar na nossa casa quando a gente vai na rua, enfim, não entrar com a roupa ali, já tirar a roupa rapidão, ir pro banho, tirar o sapato, não entrar com o sapato em casa, ou seja, tudo que tiver ao nosso alcance e ao alcance da ciência, a gente deve seguir, galera. Ah, e claro, né, por último, mas não menos importante, a vacina. Pai, quando for da tua vontade, a tua filha está pronta. Então, quando a gente repassa esse tipo de fake news, colocando aí culpa em Deus, colocando algo como se fosse um castigo, colocando algo que como se fosse houvesse uma cura milagrosa espiritual, a gente tá sendo extremamente irresponsável como espíritas, como movimento e como ser humano. Então, galera, muita consciência na hora da gente repassar mensagens que a gente recebe aí pelo WhatsApp, muita consciência na hora que a gente for passar qualquer tipo de informação, que a gente sempre siga aí os órgãos oficiais, que a gente sempre fique de olho no que a ciência está dizendo, nos estudos sérios, nas instituições sérias de estudos científicos, e que a gente continue se cuidando nessa pandemia, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Beijos, tchau!